Muito tempo atrás, no meio da fase Claremont, tinha uma personagem jovem que tinha acabado de ingressar nos X-Men que parece que tinha a mania de ter sua consciência invadida por outras consciências, até a sua própria vinda do futuro. Isso aconteceu uma outra vez depois disso, foi de maneira mística e é parte da história que a gente conta hoje no X-Men Sagas, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men Sagas. Os X-Men contra o Príncipe dos Vampiros, o Rei dos Mortos-Vivos, Drácula. Para quem não sabe, Drácula se tornou durante um tempo um personagem da Marvel Comics, por ter origem num personagem histórico e num romance já muito antigo, um personagem de domínio público. Então, muitas editoras criaram sua própria versão de Drácula. A Marvel tinha sua versão do Drácula. Pera aí. Publicada nas páginas de A Tumba do Drácula, que saiu algumas vezes no Brasil, por várias editoras, e que foi encadernada recentemente pela Panini na forma da coleção histórica Marvel, Marvel Terror. São 8 volumes, eu tenho 4, o quinto está chegando. Não tem X-Men aqui, mas é uma série muito legal. E depois que esse título foi cancelado, o Drácula teve aparição então em 2 histórias dos X-Men que a gente vai contar hoje para vocês no X-Men Sagas. Vamos contar, mas antes disso, queria convidar você, se você está gostando do formato do vídeo, a já curti-lo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações ativas voltar para os nossos próximos vídeos, é claro, e conferir os links das redes sociais do canal Fator X que estão aqui na descrição. Aqui também você encontra o meu número de celular, que é uma forma de você poder fazer um Pix para nós, uma doação, uma contribuição, além de achar o link para adquirir pela Amazon várias revistas em quadrinhos dos X-Men, lançamentos, edições um pouco mais antigas, lançamentos futuros em pré-venda, e tudo isso quando você compra por esses links, você ajuda o canal Fator X. Além do número de celular, você também pode fazer um Pix para contribuir com a gente, para que a gente possa comprar mais revistas, investir em material, infraestrutura, através desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela durante essa parte do vídeo. Agora, a gente vai passar para a história completa, X-Men vs Drácula. O primeiro confronto de X-Men com Drácula saiu em X-Men número 4 da Abril, que publicava Uncanny X-Men 159. Depois, a Abril lançou mais uma vez em Drácula vs Heróis Marvel. A coleção histórica Marvel dos X-Men parecia ter um problema com histórias dos X-Men que envolvessem místicos, envolvessem seres sobrenaturais. Porque a Uncanny X-Men 159 foi pulada, né? Tudo bem, ela estava ali no meio da saga da ninhada e foi pulada a sua edição seguinte, que é a Uncanny X-Men 160, que mostra a ida dos X-Men ao limbo. Então, aparentemente, tem um problema aí com esse lado sobrenatural dos mutantes. A segunda parte da história também foi publicada em Drácula vs Heróis Marvel e teve mais uma publicação, mas eu explico isso direitinho para você na hora que eu entrar nela. O primeiro encontro dos X-Men com Drácula foi aparentemente completamente acidental. Tinha a ver com uma visita que Lince Negra ia fazer aos pais que a convidaram para sair e ela ia ser acompanhada pela Tempestade. Os X-Men tinham tido a Mansão Xavier destruída pelos Sidres durante o começo da Saga da Ninhada, que foi interrompida por essas 2 aventuras místicas que eu falei. Essa que eu estou contando agora e a outra no Limbo contra o Belasco, que produziu a transformação da infante Lyanna Rasputin na adolescente chamada Magia. Então, sem mansão, os X-Men foram até a casa de Mystic Knight, amiga da Tempestade. Encontraram lá Colin Wing, que dividia o apartamento com ela, eles não sabiam disso. Eles foram lá meio que invadindo. Por quê? Porque a Mystic Knight falou que se eles precisassem, eles podiam se hospedar lá, e não tem mais mansão Xavier. Bom, a Colin Wing até que aceita de boa, parece que ela se encanta um tanto quanto pelo Noturno. Ela até oferece roupas para a Tempestade e para a Lince Negra, porque elas não têm roupas civis para usar, né? A mansão foi destruída provavelmente com tudo que eles tinham dentro, todos eles tinham dentro. Elas se arrumam e vão, então. Mais tarde, na mesma noite, a Lince Negra liga para ver se a Tempestade chegou bem, porque elas já se separaram faz tempo. Nessa hora, os X-Men percebem que tem algo errado, porque a Tempestade não chegou, não voltou para casa. Procurando nos hospitais, rapidamente eles a encontram, ferida. A gente viu quando ela foi levada para o hospital, ela tinha sido deixada jogada numa sarjeta, estava com o pescoço ferido gravemente e tinha perdido muito sangue. A médica rapidamente avisa o Wolverine que muito provavelmente ela não vai sobreviver. Para surpresa dos X-Men, quando eles entram no quarto, ela está em pé, aparentemente bem e recuperada. Levada de volta então para o apartamento,
Ela começa a exibir uns comportamentos um tanto estranhos, começa a parecer um tanto quanto debilitada, não quer sair do quarto. Os X-Men vão estranhando isso, até chegar a hora do retorno da Kitty Pryde. Toda hora eu fico chamando de Lince Negra, mas não era Lince Negra ainda nessa época. A Tempestade se recusa a ir ao médico, então quando a Kitty Pryde volta, o Wolverine já meio que desengana ela, fala, olha, não sei o que está acontecendo, mas ela não quer ir ao médico, a gente acha que ela não vai sobreviver, ela está muito estranha, muito fraca. A Lince Negra vai então conversar com a amiga, que é como se fosse sua figura materna, sua segunda mãe ali, e aí ela começa a reconhecer alguns elementos. Primeiro, a Tempestade não se lembra de onde ganhou, de quem está usando, mas ela está com uma encharpe com a letra D, D de Drácula. Foi ferida no pescoço, demonstra rapidamente aversão à luz solar. Kitty Pryde fica ali impressionada com isso, ela deve ler muitos livros de terror. Então ela se prepara, diz para os X-Men até que está desconfiada de algo, mas não diz do que. E aí, a gente já tinha visto, antes da Kitty Pryde voltar da sua viagem com os pais, a Tempestade ser abordada por alguém que chamou ela telepaticamente para abrir a janela e ser recebido por ela em seu quarto, numa cena muito parecida com o que depois sairia em Drácula de Bram Stoker, filme de 1992, que é uma obra bem fiel ao livro do Bram Stoker, e pelo jeito o Chris Claremont se inspirou bastante, então as duas cenas ficaram ali bem parecidas. Mas seguindo, acontece isso novamente, o Drácula vem, agora a gente vê ele no quarto mesmo da Tempestade, pronto para lhe sorver o sangue, quando ele é surpreendido pela Kitty Pryde. Toda preparada ali, vestida de Abraham Van Helsing, ela ataca o cara, usa vários utensílios, entre eles um crucifixo. Ele inicialmente recua, mas rapidamente percebe que o crucifixo não tem efeito. Muito interessante, a cruz, para ter efeito nesse mundo ficcional, depende da fé do portador. E no caso da Kitty Pryde, ela é judia, então ela não acredita na cruz, então Drácula rapidamente percebe e pode atacá-la. Só que ela carrega pendurada no pescoço a estrela de Davi. Esse símbolo sagrado, sim, ela acredita nele. Então Drácula é obrigado a recuar. A Kitty Pryde aproveita o ensejo e fala para a Tempestade, fala, vamos aproveitar, vamos fugir daqui, vamos sair daqui. A Tempestade não, recusa a ajuda da Kitty Pryde e foge com o Drácula. Os X-Men vêm, né? A Kitty Pryde está gritando, eles ouviram os sons de luta, tudo mais. Chegam, ela conta a história, o Noturno acredita nela, o Wolverine hesita em acreditar, mas com a encharpe ali nas mãos, ele é capaz de rastrear para saber o que aconteceu de verdade com a Tempestade. Isso vai levar os X-Men ao Central Park, onde há um castelo, onde o Drácula está hospedado nesse momento com a Tempestade. E isso vai levar ao confronto dos X-Men com o Drácula. O confronto é todo atrapalhado, os X-Men estão levando uma surra. O Wolverine comete o mesmo erro da Kitty Pryde, tenta usar o crucifixo, sendo que ele é ateu, não funciona em nada. Surpreendentemente, para o Drácula, porque a gente conhece bem o Noturno, ele sim usa uma cruz improvisada com 2 pedaços de pau que tinha no chão. E essa sim funciona, porque o Noturno é católico, praticante inclusive, então ele vai conseguir afugentar o Drácula durante um tempo. O Drácula vai voltar a lutar contra os X-Men, vai dar um trabalho desgramado. Só que a Kitty Pryde não está na cena. Ela se esgueirou bem no começo com a sua mala de Van Helsing. Ela pega, consegue se insinuar dentro do castelo, encontra um caixão. Ela não aprendeu a lição do crucifixo porque ela banha o caixão com água benta, né, que provavelmente também não vai ter efeito por conta da fé dela. Mas ela encontra a Tempestade. A Tempestade está aparentemente completamente transformada em vampira. Vem para sorver o sangue da Kitty Pryde. Kitty Pryde recua um pouco, luta com ela, mas depois cede. Fala, ó, eu confio em você. Tenho certeza que seu lado humano vai vencer. Se for isso mesmo que você quer, pode levar minha vida. Entrego de bom grado. Do lado de fora, a luta dos X-Men continua, como eu disse, toda atrapalhada. Eles são derrotados pelo Drácula facilmente. E aí a Tempestade surge, transformada em vampira. Ao lado dele, seu pretenso amante, né? Ele está apaixonado por ela. E aí, nessa hora, ela se volta contra ele. Porque o expediente usado por Lince Negra funcionou. E ela recuou na hora, recuperou sua humanidade. Então ela derrota o Drácula, faz ele libertar os X-Men. Mas ele foge. Ela segue ele. O confronto vai para um lugar povoado com pessoas, né, com pessoas que estavam ali curtindo a noite. O Drácula faz uma refém, dá ordens para a Tempestade que ela se sente obrigada a obedecer porque ele é o Senhor dos Vampiros. E ele quer que ela se alimente de uma mulher, mas ela não quer fazer isso. Ela confronta ele e ele fica impressionado com a empáfia dela, por assim dizer. Então fala, olha, você ganhou. Nós não nos encontraremos novamente, a menos que eu deseje, mas até lá
você está liberada. E aí ele tira a maldição da Tempestade e parte. A Tempestade volta, se encontra com os X-Men, dá um abraço muito afetuoso na Lince Negra, que foi quem ganhou a batalha por sua alma na realidade, e a história termina. Mas é claro, os X-Men ainda iam viajar ao limbo, terminar a saga da ninhada, mas o Chris Claremont não ia deixar de voltar à história do Drácula, o que nos leva à segunda parte desse vídeo. Os X-Men iam voltar a se encontrar com Drácula em Grandes Heróis Marvel 28, da antiga editora Abril. E também essa história está compilada em Drácula vs Heróis Marvel número 1, que tem os dois encontros do personagem com os X-Men. Os dois encontros da época da editora Abril. Bom, aqui a história começa mostrando personagens da revista mensal A Tumba do Drácula, que eu mostrei aqui para vocês. Primeiro, Rachel Van Helsing, última descendente viva do Dr. Abraham Van Helsing, que no universo ficcional da Marvel não é um personagem da literatura, é real, como também é o Frankenstein, se vocês não sabem. Ela acaba abduzida pelo Senhor dos Vampiros e a gente não fica sabendo seu destino, pelo menos nesse momento da história. Já de volta aos X-Men, a Kitty Pryde está tendo um ataque, ela meses atrás foi visitar os pais, inclusive foi a primeira parte dessa história. Agora, quando ela volta a falar com eles, eles comunicam que estão se separando, que é parte dos eventos que vão sim aí a levar à transformação em Lince Negra. História recentemente republicada em A Saga dos X-Men número 5. Mas nesse momento ela ainda é a Kitty Pryde, razoavelmente inocente, em que pese que já provou seu valor aos X-Men, e tá tendo um ataque terrível, tá? Muito chateada, muito triste, gritando, chorando. Os X-Men não conseguem consolá-la. E mais à noite, a Tempestade se vê dominada de novo pelo Drácula, se levantando, indo de quarto em quarto, inclusive primeiro no quarto da Lince Negra, e se alimentando de cada um dos seus companheiros de equipe, um a um, como vampira, depois partindo para o encontro com o Drácula. Ela desperta, era só um pesadelo, ufa, mas ela sabe que algo está acontecendo, e ela sente um forte chamado telepático e sai voando, que vai levá-la a encontrar o vampiro. A Lince Negra desperta logo em seguida, mas ela está diferente, falando alguma coisa sobre o último jogo, o jogo final, a batalha final. A gente não entende porque inicialmente ela vai. Encontra o Colossus, está um pouco mais atirada do que de costume, os dois não tinham um relacionamento nesse momento, né? Mas ela já deixava claro que estava interessada por ele. A gente não vê o que acontece a portas fechadas na biblioteca, no escritório que eles se encontram, mas algo estranho acontece ali. E não é o que vocês estão pensando. A Tempestade então atende ao chamado do Drácula. Lá a gente vai saber o destino da Rachel Van Helsing. Ela foi transformada em vampira pelo Príncipe dos Mortos-Vivos. E agora é a vez da Tempestade. A Tempestade ainda tem a maldição em seu sangue, que pese que foi liberada pelo Drácula, mas ela pode se tornar vampira a qualquer momento, se ele desejar. E ele quer, na verdade, não seus poderes, não sua beleza, sua companhia, como ele tinha dito no primeiro encontro deles, mas suas habilidades de ladra, que ele encontrou em um vilarejo, um tomo que possui a fórmula de Montesi, uma fórmula que, se pronunciada direito, lida corretamente, completa, elimina todos os vampiros. Muito interessante, isso é um evento que teve paralelo, universo Marvel alternativo, de X-Men 92, no seu volume 2. Vou deixar esse vídeo nas telas finais. Recentemente a gente soltou o vídeo do volume 3, vou deixar ele também nas telas finais para você poder conferir a coleção completa. O número 2 e o número 1 estão num vídeo e o número 3 está no outro. Você vai encontrar tudo isso nas telas finais desse vídeo aqui. Bom, e vai poder reconhecer todas as referências aos encontros dos X-Men com Drácula aqui no universo Marvel tradicional, que são feitas lá na série X-Men 92. Mas seguindo, então a Tempestade vai e consegue roubar a fórmula de Montesi, só que ela é interpelada pelos X-Men, que estranhamente chegaram até onde ela está. Como que eles conseguiram? A gente percebe rapidamente no confronto ali que isso não foi à toa. A Lince Negra está se comportando estranha, lembra da abertura? Porque a mente dela foi invadida novamente. Agora, a Tempestade consegue escapar por pouco, tanto do ataque dos X-Men, quanto dos guardas que deveriam proteger aquele local onde a fórmula de Montesi estava escondida, e acaba sendo salva pelo Drácula. Ela vai despertar depois num caixão no castelo do Drácula, no atual castelo do Drácula. Isso vai lhe provocar uma crise de claustrofobia, ela vai ter memórias com a morte de seus pais, que foi o que causou essa fobia que ela tem. Ela ficou muito tempo presa nos escombros quando eles morreram por causa de um bombardeio no Cairo. E ela vai então ter essas memórias turbulentas, vai despertar, vai ficar irritadíssima com o Drácula. E os dois vão estar se enfrentando quando os X-Men surgem. Os X-Men surgem, conseguem salvar a Tempestade de novo
Guiados por Kitty Pryde, Wolverine começa a achar estranha a impulsividade do Colossus, tenta impedir ele de visivelmente cair numa armadilha criada pelo Drácula. Ele fala que obedece a Kitty, somente a ela, de uma forma estranha, que deve ter a ver com o que aconteceu lá, portas fechadas que a gente não viu, um tipo de feitiço ou algo assim. Mas os X-Men continuam sua invasão, agora com a ajuda de Tempestade, e vão tentar derrotar o Drácula de todo jeito para libertar a amiga do domínio do vampiro, mesmo ela estando conseguindo manter certa independência. A Tempestade vai se ver frente a frente com Rachel Van Helsing transformada em vampira, as duas vão lutar, e a Tempestade vai ter a oportunidade de matá-la com uma lança, como se a empalasse, como se mata os vampiros nas histórias de terror. Mas ela não vai fazer isso e vai dizer para Rachel que não vai ser ela que vai tirar a vida dela. A Rachel então também vai recuperar um pouco do controle sobre si mesma e vai começar a preparar uma coisa que vai ser importante no final da história. Os X-Men têm mais um confronto atrapalhado com o Drácula. Esse tem a presença do Ciclope ainda na equipe, mas mesmo assim é um confronto razoavelmente atrapalhado. O Wolverine chega a ficar sob controle do vampiro e se voltar contra seus amigos após ser mordido. E no meio dessa confusão toda, a Lince Negra aparece com a fórmula de Montesi. A gente percebe que não é ela, que não é ela que está no controle dos seus atos, e começa a recitar o encantamento. E o Drácula começa a soltar fumaça, começa ali a quase que se desfazer. Só que os X-Men não matam. E o Noturno, inclusive, é mais convicto desse valor. Então ele vai lá e impede ela e quer saber o que está acontecendo. E aí a gente sabe um pouco da verdade, porque ela manifesta, a sua aparência se transforma para a gente ver quem realmente está possuindo seu corpo. É Lilith, a filha de Drácula, que jurou vingança contra o pai e pretende destruir todos os vampiros se necessário para destruí-lo. Bom, no meio dessa confusão, os X-Men não vão matar Drácula, o Drácula acha que vai vencer, ele nocauteia a Lilith, pega a fórmula de Montesi, por causa da hesitação dos X-Men, acredita que nunca vai morrer, quando ele é atingido por uma lança. A mesma lança que a Tempestade lançou contra Rachel Van Helsing, mas não atingiu o alvo de propósito. Só que a Rachel não tem esses escrúpulos não, ela atinge o peito do vampiro, rapidamente inicia uma série de procedimentos para finalizar ritualisticamente a execução dele, e diz para o Wolverine que os membros, a cabeça tem que ser separada do corpo para que ele não possa ressuscitar. Nesse momento o castelo começa a vir abaixo, os X-Men e a Rachel Van Helsing são obrigados a deixar o local, e do lado de fora o sol está quase nascendo, ela diz que não quer continuar sua existência como vampira. A Tempestade novamente não tem coragem de acabar com o sofrimento da Rachel, e o Wolverine toma a frente, dá um abraço até que afetuoso nela, de forma camuflada a atravessa com uma estaca, e ela, sobre o ombro dele, vê o seu último nascer do sol e vira cinzas diante dos X-Men. Logo em seguida a isso, Lilith se manifesta mais uma vez no corpo de Kitty Pryde, apenas para se despedir como toda boa vilã dos mutantes e partir dali, para não importuná-los mais. Falei que esses eram os dois encontros dos X-Men na época da editora Abril. Teve um mais recente, saiu na revista X-Men, no terceiro volume da revista X-Men, se não me engano, já publicado pela Panini, uma saga sob o nome A Maldição dos Mutantes. Uma história, eu tenho opiniões conflitantes sobre ela, mas até que legalzinha. Não gosto muito porque uma personagem importante foi transformada em vampira e ficou assim por um longo período de tempo. Deixa aqui nos comentários se você quer que a gente traga essa história também aqui para X-Men Sagas. Mas é muito legal que os X-Men, os próprios X-Men, confrontando vampiros, se veem obrigados a ressuscitar o Drácula, que morreu na história dos X-Men, estava morto até então, foi trazido de volta pelos mutantes. Eles são razoavelmente importantes no cânone do Drácula. Mas isso é uma história para outro dia. O vídeo de hoje acaba agora com Grandes Heróis Marvel número 28, segundo, e até aquele momento definitivo confronto com o Drácula. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.